Olá, o imobiliário é uma das classes de ativos mais apetecidas pelos portugueses. Segundo o inquérito à situação financeira das famílias de 2020, a maior parte do património da população portuguesa está em ativos reais. Naturalmente que a maioria está na habitação própria, mas a porção de outros bens imóveis é superior à aplicada em hipóteses a prazo, por exemplo. Como, regra geral, as pessoas não têm capital próprio suficiente para comprar imóveis para investimento, os fundos de investimento imobiliário acabam por ser uma boa alternativa, especialmente com esses montantes mais baixos. São melhores na diversificação, não tens de te preocupar com a gestão dos imóveis, mas por outro lado, vêm com comissões elevadas e liquidez reduzida. Neste vídeo vou analisar um dos vários fundos de investimento imobiliário, por isso vamos lá começar. Lançado em 2005, o Crédito Agrícola Património Crescente é o maior fundo de investimento imobiliário aberto em Portugal, com cerca de 1.100 milhões de ativos sob gestão e é gerido pela Sequoia Asset Management, que com este fundo se torna a maior sociedade gestora de fundos imobiliários em Portugal. O fundo tem duas vias principais para gerar rendimento: as rendas recebidas pelos imóveis alugados e a valorização desses mesmos imóveis ao longo do tempo. Os imóveis presentes no fundo estão inseridos em atividades como o comércio, indústria, serviços, logística e turismo. O objetivo principal do fundo é a captação de pequenas e médias poupanças e isso é claro na tipologia de cliente e de montante. O fundo é de capitalização, ou seja, em vez de distribuir dividendos, retém-nos dentro do próprio fundo para possível reinvestimento e apenas pode ser subscrito através do crédito agrícola. Desde 2015, as únicas unidades de participação disponíveis para comercialização são as de classe B. Os investidores não profissionais, portanto pessoas como tu e eu, não podem resgatar durante os primeiros 12 meses desde a data da subscrição. Para além disso, após esse período de bloqueio, podes pedir o resgate com pelo menos 2 meses de antecedência. Isto quer dizer que, se quiseres resgatar o fundo no dia 31 de janeiro, tens de realizar o teu pedido de resgate entre 1 de outubro e 30 de novembro do ano anterior. O mínimo de investimento é de 50 unidades, o que corresponde a cerca de 1.200 euros, dada a última cotação disponível. Para reforços, não existe mínimo, por isso basta comprar uma unidade. No que toca ao perfil de risco, o fundo classifica-se como adequado a investidores cujo objetivo é a estabilidade de valorização do investimento com reduzido risco e um potencial de rentabilidade superior às tradicionais aplicações bancárias. Nos últimos 10 anos, com taxas de rentabilidade dos depósitos a prazo abaixo de 1% na maior parte do tempo e com uma inflação anualizada de 1,3%, podemos afirmar que tem conseguido satisfazer esse objetivo com uma rentabilidade anualizada de 4,02%. Como é natural, o fundo tem regras no que toca à forma como aplica a sua estratégia, entre os quais se destacam as seguintes: o valor dos ativos imobiliários não pode representar menos de 2/3 do valor do fundo, portanto, mesmo que a equipa ache que venha aí um crash do mercado imobiliário, 66% do valor do fundo tem que estar investido. O valor de um imóvel ou outro ativo imobiliário não pode representar mais de 20% do valor do fundo. Para além disso, há a possibilidade de alavancagem até 25% do seu ativo total. Contactei por e-mail a Sequoia Asset Management para esclarecer algumas dúvidas e numa das respostas é referido que o fundo não tem empréstimos financeiros, logo não tem qualquer impacto negativo por via da subida das taxas de juros. Os imóveis em que o fundo investe estão praticamente todos em Portugal, com apenas 5% em Espanha, mas podem expandir os seus investimentos para países da União Europeia e da OCDE se assim o entenderem. Apesar disso, não têm essa intenção. No final de 2022, o fundo era constituído por 145 imóveis, sendo que os centros comerciais são os principais ativos do fundo, com um peso de cerca de 30%. Se fores à carteira discriminada de março de 2023, presente no site da CMBM, tu vais reparar que existem mais de 320 linhas, o que sugeriria mais de 320 imóveis. A diferença entre estes dois valores é que no relatório da CMBM a desagregação é realizada por fração, enquanto que o fundo divide por imóvel. Como explicado no e-mail de esclarecimento, podemos ter um imóvel numa morada com muitas frações e na carteira da CMBM aparecem todas elas. De acordo com o relatório anual 2022, cerca de 50% está alocado a centros comerciais e a escritórios. Os maiores inquilinos por valor de renda incluíam vários grupos conhecidos como a Sonai, Pestana e a Inditex. Os contratos são de longa duração, sendo que 13% terminam já este ano de 2023. O fundo tem adotado um bom nível de gestão de liquidez, o que tem permitido fazer face ao cumprimento das suas obrigações. Desde a sua criação, nunca houveram resgates suspensos. Ao longo do tempo, o fundo tem conseguido manter uma vacancy rate relativamente baixa, ou seja, a percentagem de imóveis que não estão arrendados tem sido próxima dos 5%. Mas é provável que aumente especialmente pela elevada exposição a escritórios, visto que foi um segmento especialmente afetado pela Covid e pode tornar-se difícil renovar os contratos quando maturarem. Tens um link sobre isso na descrição do vídeo. Como é que é realizada a avaliação dos imóveis?
Ora, como é explicado no e-mail, os imóveis são avaliados previamente à aquisição e depois são reavaliados de 6 em 6 meses, sempre por 2 peritos independentes. Em cada avaliação deve participar um perito avaliador que não tenha avaliado o imóvel na data de avaliação anterior. Um imóvel não pode ser avaliado pelo mesmo perito avaliador em mais do que 2 datas consecutivas. Um imóvel não pode ser avaliado em cada período de 4 anos pelo mesmo perito avaliador em mais do que 50% das valorizações. Se pensar que temos reavaliações semestrais, significa que em 24 meses tivemos 5 meses de avaliação, que multiplicado por 2 avaliações, faz 10 relatórios, e que cada perito não pode ter avaliado mais que 2 vezes, ou seja, temos no mínimo pelo menos 5 peritos diferentes a avaliar o mesmo imóvel. Eu vou desenvolver mais este ponto na secção da rentabilidade. As comissões do fundo são bastante elevadas, mas têm conseguido gerar uma rentabilidade líquida interessante apesar disso. Apresenta uma comissão de gestão de 1%, uma comissão de custódia de 0,25% e uma comissão de performance de 10% sobre a diferença da rentabilidade do fundo em determinado ano e a Euribor a 12 meses mais 2%, sendo que esta comissão no total não pode exceder os 1%. Para além disso, tem uma comissão de resgate de 1% nos primeiros 3 anos. Durante o ano 2022, as comissões totais do fundo foram de 3,35%, excetuando provisões e as comissões de resgate. Mesmo assim, a rentabilidade líquida do fundo nesse mesmo ano foi de 4,82%. É importante referir que, e como explicado no e-mail, o valor da unidade de participação publicado diariamente é líquido de todos os custos do fundo, excluindo a tributação do participante e eventuais comissões de resgate. A rentabilidade do fundo tem sido relativamente estável nos últimos anos. Se expandes a janela temporal, verificas que desde 2005 a trajetória tem sido claramente ascendente. Contudo, apesar das razões dadas para o valor das unidades de participação não terem tido variações negativas durante a grande crise financeira de 2007 e 2009 e também durante a crise das dívidas soberanas europeias em 2011, eu acredito que o valor dos imóveis, nesses períodos, não estaria a refletir o seu verdadeiro valor. Nos Estados Unidos, o índice Green Street Commercial Property Price Index, que também é construído baseado em avaliações, mostra quedas bastante elevadas em 2008, durante a Covid e no período atual em que vivemos, o que me custará crer que isso não se tenha refletido nos imóveis em Portugal. Aliás, se olharmos para a taxa de variação homóloga do índice de preços das propriedades comerciais, que tem como principal objetivo medir a evolução dos preços das propriedades comerciais transacionadas no território nacional, verificamos que no segundo trimestre de 2012, a variação face ao mesmo trimestre de 2010 foi de menos 9,9%. Por outras palavras, um imóvel avaliado a 100 no segundo trimestre de 2012 foi vendido a 90,1 um ano depois. Ou seja, uma coisa é o valor teórico, outra é o preço a que efetivamente se vendem os ativos. Se recuares a 2009, tu vês que a variação negativa entre esse ano e 2013 foi ainda maior, de 17%. Acho importante mencionar esta parte porque existe o mito de que o imobiliário é um investimento seguro e que só sobe, o que não é bem assim. Se, por exemplo, olharmos para o índice de preço da habitação em Portugal, vemos também esse efeito em 2011 e 2012. De qualquer das formas, como é explicado no e-mail, ao longo dos 17 anos de atividade, o fundo nunca vendeu um imóvel abaixo do valor das avaliações. Como vimos na introdução, a maioria das famílias já está bastante exposta ao setor imobiliário, pelo que é preciso ter isso em conta no momento de decidir investir no fundo, por uma questão de diversificação de património. Mesmo assim, apesar de não estar diversificado quanto ao imobiliário como classe de ativos, acabas por estar diversificado em setores de atividade, visto que o fundo se foca em áreas como comércio e indústria e não no segmento da habitação. Não te esqueças também que o valor dos imóveis é teórico, ou seja, na prática o valor de venda dos diversos imóveis pode ser diferente. Como não existe o mark-to-market, ao contrário das ações, tu nunca sabes o valor efetivo dos ativos. É por isso que a linha da evolução do fundo tem uma volatilidade extremamente reduzida. Por fim, caso decidas investir neste fundo, terás de abrir conta no crédito agrícola, mas convém que seja com mais de 12.500 euros para estares isento de comissões, visto que se o montante for inferior a 12.500 euros, terás comissões de manutenção de 62,40 € por ano. Eu gostaria de agradecer à Square Asset Management pelos esclarecimentos de todas as minhas dúvidas, que claramente me ajudaram na análise do seu fundo, e também agradecer-te a ti por ter assistido ao vídeo. Obrigado!